Bom, pessoal, nessa aula aqui a gente vai conversar sobre o protocolo TCP, que é o principal protocolo utilizado juntamente com o protocolo IP nas comunicações de internet, né? A gente usa o IP na camada 3 e o protocolo TCP na camada 4, tá? E a primeira coisa que eu queria falar com vocês era sobre as diferenças entre as comunicações em camada 3 e na camada 4. E também, por assim dizer, na camada 2, né? A gente já viu mais lá para trás que quando você tem lá um cliente com um navegador aberto, né, e ele está navegando para um determinado servidor que tem um endereçamento IP, a gente já viu que existe uma comunicação também na camada 2, né, entre os enlaces, né, que são todos esses enlaces aqui que envolvem todos os nós, digamos assim, por onde uma cópia dessa mensagem vai passar para a gente chegar até o nosso destino, né? E a gente viu, inclusive, que esses endereçamentos MAC de origem e destino, eles vão mudando de enlace para enlace, né? Porque cada nó, cada roteador que pega essa mensagem para manipular ela, quando gira ela de um enlace para o outro, aí ele tem que recalcular a CRC, ele vai mudar endereço MAC de origem, vai mudar endereçamento MAC de destino, e aí vai enviar para o outro enlace. De tal forma que essa comunicação de enlace a enlace, que comunica cada um dos nós, a gente chama de comunicação em L2, né? Que é uma comunicação na camada 2, que é a camada de enlace. E existe também, como a gente também viu em outras aulas lá atrás, uma comunicação que acontece entre os diferentes hosts, né? Como se fosse uma comunicação fim a fim, né? Você tem o IP de origem, nesse caso aqui o 92.168.10.5, se comunicando com o servidor no IP 202.10.1.3, certo? Essa aqui é a comunicação que acontece em termos de camada 3, né? Você tem os IPs envolvidos e aí você tem os roteadores que trabalham na camada 3, eles vão identificar da onde a mensagem está vindo, para onde ela está indo, e aí baseado no endereçamento IP de destino, ele vai ver qual é a rede para a qual ele precisa, onde está a rede na qual está localizado o servidor e vai jogar ele para o roteador que está mais próximo daquela rede ali de destino, né? Essa é a comunicação em camada 3. Mas a gente também viu, a partir dessa última aula, que existem processos, né? Porque um computador e um servidor, eles podem estar rodando vários processos distintos. Não é porque vocês têm um IP de origem e um IP de destino que esse fluxo de troca de informações ele vai ser de um único processo. Às vezes podem ter vários processos envolvidos. E aí é que entra as portas, né? Você vai precisar de uma porta de origem para um determinado processo que você tem lá, A, e aí você vai precisar de uma porta de destino que é com quem ele vai se comunicar em relação às portas. Você vai ter porta de origem, porta de destino. Então não basta agora apenas o endereçamento IP de origem para a gente identificar uma conexão. A gente precisa do IP e da porta. E obviamente, se a gente está se referindo à porta, implícito a isso está também o protocolo da camada 4 a qual essa porta se refere. Porque a gente tem portas que são TCP e tem portas que são UDP. Então você precisa saber de antemão qual é o tipo de protocolo que está sendo utilizado. Uma vez que você tenha esses endereços de portas, aí sim você consegue comunicar processos. E é aqui que está a diferença da camada 4. A camada 3 ela comunica um dispositivo com outro dispositivo, um host com outro host. A camada 4 não. A camada 4 ela comunica um processo com outro processo, certo? Porque você pode ter dentro de um mesmo host vários processos diferentes que se comunicam com o servidor com vários processos diferentes. Bom, baseado nessa ideia, você tem as diferenças da comunicação na camada de enlace, para a camada de rede, que vai comunicar hosts, para a camada 4, que vai comunicar processos. E aí vai entrar em ação o socket, né? Que é o que a gente falou, que é a junção do endereçamento de origem com o protocolo da camada 4 de origem com a porta a qual ele se está comunicando, o processo está se comunicando na origem. E a mesma coisa o socket aqui no destino, né? A gente tem os processos, para os processos se comunicarem, eles precisam passar por portas, e para abrir cada uma dessas portas na origem e no destino, você precisa de sockets. Uma socket de origem, uma socket de destino. De tal forma que quando você tem um socket de origem e um socket de destino,
você consegue identificar unicamente na rede um fluxo de dados de um determinado processo entre um host de origem e um host de destino, tá certo? E aqui a gente vai conversar um pouco sobre, de uma forma um pouco mais aprofundada, sobre esse protocolo TCP, né? Os campos que estão envolvidos ali naquele protocolo. E assim como ele tem no protocolo IP, esse protocolo ele é formado por linhas de 32 bits. Então é como se fizesse uma linha de 32 bits e ele recomeça a linha. Como uma máquina de escrever que quando chega ao final da linha, ela recomeça a linha. Você tem que fechar em linhas de necessariamente 32 bits ou 4 bytes, tá? Você não pode fechar em linhas incompletas. E você tem linhas que vão ser obrigatórias e linhas que vão ser opcionais, tá? As linhas que vão ser obrigatórias são essa primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Repare que a partir da sexta linha você já tem um campo chamado Options, que é opcional, tá? Então esse campo ele pode ou não estar preenchido. Muitas das vezes esse campo opcional ele é preenchido. No protocolo IP esse campo opcional quase nunca é preenchido, mas no protocolo TCP muitas vezes esse campo é preenchido sim, tá? Mas obrigatoriamente você só tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então eu vou conversar com vocês agora sobre alguns desses campos que fazem parte do protocolo TCP, tá? Lembrando que o protocolo TCP, no final, ele está encapsulado dentro de um protocolo IP, né, de internet. Aqui você tem o payload do TCP, que é a carga útil que o segmento TCP está carregando. O header TCP, está aqui o segmento da camada 4. Ele vai encapsulado dentro de um header da camada 3, que forma o pacote. E esse pacote, por sinal, vai encapsulado dentro de um header Ethernet, né? Na maior parte do tempo é um header Ethernet, da camada 2, que se torna um frame, tá certo? De tal forma que você tem os frames na camada 2, os pacotes na camada 3, com os IPs. No caso dos frames, você comunica com endereçamentos MAC, no caso dos IPs, você comunica com endereçamentos IPs, e os segmentos você pode comunicar com o protocolo TCP ou o protocolo UDP, e eles vão se comunicar através de números de portas, tá certo? E existe um tamanho máximo que geralmente as redes vão aceitar, as redes Ethernet em especial. As redes Ethernet, elas vão transportar aqui no payload, porque esse header IP, mais o header TCP, mais o payload TCP, todos eles juntos é como se fosse o payload do header Ethernet, né? E esse payload ele pode ter no máximo 1.500 bytes. Então, isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, somados, não podem ultrapassar 1.500 bytes em redes Ethernet, que são as mais comuns hoje em dia. Como aqui no header Ethernet você também tem 18 bytes de cabeçalho, então isso dá um total de MTU ali de 1.518 bytes, tá? Então, passou disso aí vai ter que acontecer uma coisa que a gente chama de fragmentação. Os roteadores envolvidos, eles vão ter que fragmentar essa mensagem para ela ser dividida em pedaços menores, para ela poder atravessar o enlace e ela ser remontada do outro lado, tá? Então você tem esse MTU, essa unidade máxima de transmissão, limitada a 1.518 bytes se você estiver falando da inclusão do header Ethernet. Sem ela, é um payload de no máximo 1.500 bytes, ou seja, o pacote que a camada 2 recebe para encapsular na camada de enlace, ele pode ter no máximo esse pacote da camada 3, ele pode ter no máximo 1.500 bytes, tá? E aqui nos campos TCP, a gente tem os primeiros campos, que é o campo de porta de origem e porta de destino, tá? O que esses campos significam? Eles são dois campos de 16 bits. Quando você tem 16 bits, você tem 2 elevado a 16, que dão 65.536 portas possíveis. E aí você teria, em tese, da porta 0 até a 65.535, só que a IANA reserva esse 0 para não ser utilizado, então a gente na prática tem 65.535 portas possíveis para usar, tá? Tanto na origem como no destino, e é claro, o TCP tem essa quantidade de portas e o UDP tem a mesma quantidade de portas. Uma porta no TCP não significa a mesma coisa que aquela mesma porta no protocolo UDP. É por isso que quando a gente fala do socket, é importante a gente saber de qual protocolo a gente está falando. Porque um protocolo
TCP, a porta 22 no protocolo TCP, por exemplo, que é o SSH, não é a mesma coisa que a porta 22 do protocolo UDP. São coisas distintas, tá? Mas o importante para mim aqui é você entender essa quantidade de portas envolvidas e você saber identificar para qual porta o host está se comunicando lá no outro lado, né? Isso é importante você saber. A gente tem as principais portas que são utilizadas no TCP, tá? Geralmente as portas que vão da 1 até a 1023 são portas que são reservadas para aplicações que a gente já conhece, e as principais portas que são reservadas no TCP que a gente conhece são essas aqui que eu estou listando. A 2021 para o protocolo FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos, a porta 22 no SSH, que é um protocolo que a gente usa para fazer acesso remoto. O SSH, como vocês vão ver no módulo seguinte, ele permite esse acesso a um host remoto. Por exemplo, eu estou no meu computador, eu quero me comunicar com um roteador que está em outro lugar e eu preciso acessar para configurá-lo como se eu estivesse lá, de frente para aquele roteador. Aí você vai utilizar um protocolo chamado SSH. E o protocolo Telnet, que está na porta 23, ele tem uma função similar ao SSH, com a diferença que o SSH ele tem uma criptografia envolvida. Então é mais seguro, porque aí quando você digita o seu usuário e sua senha, eles não vão em texto limpo na rede, ele vai criptografado, de forma que se essa comunicação for interceptada, não vai ser tão problemático, porque aquela informação está cifrada. Tá? A gente vai falar mais sobre isso no módulo 3. A porta 25 é a porta de e-mail, Simple Mail Transfer Protocol. A porta 53 é a porta do DNS. A porta 53, nesse caso, ela serve tanto para o protocolo TCP como para o protocolo UDP. Você tem a porta 80, que é de navegação web, normal, que a gente usa para acessar as páginas. Então, toda vez que o seu computador digita um determinado endereço, esse endereço ele vai buscar um servidor web, e a porta de destino com a qual ele vai se comunicar naquele servidor é a porta 80. A gente vai falar de um exemplo mais específico sobre isso mais para frente. Você tem a porta 110, que é a POP3, que é também um serviço de e-mail para transferência de mensagens de e-mail. E você tem o protocolo 443, que é o SSL, que é o HTTPS, que é aquele que é criptografado, né? Quando a gente vai logar num site ou fazer uma transação bancária, você vai lembrar que você não usa o HTTP, você usa o HTTPS, porque vai haver uma criptografia entre o browser e o servidor. E aí não vai ser a porta 80 que vai ser utilizada, vai ser a porta 443, tá? Esses protocolos são importantes de você saber decorado, porque eles são muito utilizados na disciplina, no mundo de redes. São realmente protocolos que são fundamentais de você saber, mas se você precisar saber de outros, é sempre fácil você buscar no Wikipedia ou em algum lugar na internet para você ter uma lista mais completa de quais são as funções atribuídas a cada uma dessas portas que vão da 1 até a 1023, que são as portas baixas, que a gente chama, que são as portas que os servidores vão estar ouvindo, né? Ou pelo menos assim, se o servidor tem um serviço habilitado em determinada porta, ele possivelmente está ouvindo naquela porta. Por exemplo, se o meu servidor é um servidor web, ele provavelmente está ouvindo na porta TCP/80 para receber conexões naquela porta, que estão destinadas àquela porta ali, certo? Mas ele pode não estar habilitado em outras. Por exemplo, o meu servidor ele não vai estar habilitado no SSH, por exemplo. Não vai estar habilitado no Telnet porque, sei lá, eu não quero que ele seja acessível remotamente. E assim por diante, né? Você vai deixar algumas portas em listening, em escuta, mas você vai fechar as demais porque você não quer sofrer um ataque por uma porta que esteja aberta, por exemplo, né? Dar margem a sofrer um ataque. Você tem um outro campo, que é o da segunda linha, que é o número de sequência. Todas as mensagens que usam o protocolo TCP na camada 4, elas, quando o host de origem vai enviar para o host de destino, ele precisa gerar um número aleatório de sequência. Inicialmente esse número é aleatório e depois ele vai seguindo uma ordem, né? E, por exemplo, ele gera lá um número qualquer, por exemplo, 123. E aí, a partir daquele 123 que é gerado do host de origem para o host de destino, as mensagens seguintes vão sofrendo um acréscimo nesse número, para que o cara que está lá do outro lado, o host de destino, ele consiga compreender a ordem, a sequência correta de informações
que estão chegando para ele. E a mesma coisa é feito lá no destino quando quer se comunicar com a gente aqui na origem. Ele vai gerar um número aleatório dele lá. Por exemplo, se eu gerei o 123 e joguei uma mensagem para ele, ele pelo lado dele pode ter gerado, por exemplo, um número, sei lá, 271. E ele vai jogar esse número para mim. De tal forma que eu entendo qual foi o número que ele gerou inicialmente e eu vou tratar aquela sequência ali para saber ordenar os segmentos na medida que eles chegam, tá certo? Esse número de sequência ele tem 32 bits e ele vai ter essa função de identificar a sequência do segmento, né? Como o protocolo TCP é confiável, ele garante a entrega do segmento que foi enviado, a gente vai ter que usar esses números de sequência para poder conferir o que já chegou para a gente e o que ainda não chegou. Então a gente vai utilizar uma outra mensagem, um outro campo mais para frente, que é o ACK, o Acknowledgement, para poder dizer, olha, recebi a sequência 123, agora eu estou esperando a 124. Ou no caso da gente aqui, que recebeu 271 do servidor remoto, a gente vai dizer, ó, ACK 272, o que isso quer dizer? Estou esperando agora a mensagem 272 porque eu já recebi a 271, tá? Como eu disse, ó, o primeiro número ele vai ser aleatório, o restante vai ser sequencial. Como eu acabei de falar, o próximo campo é o número de acknowledgement, ele é uma função complementar ao número de sequência, você gera um número de sequência e aí, independente do número que você gerou, por exemplo, 123, se eu mandei essa sequência para o outro lado, em geral é esperado que esse outro lado me responda com ACK 124. O que ele está me dizendo com isso? Recebido 123, aguardo pelo 124. O ACK ele sempre vai te dizer o que é aguardado como a próxima sequência. É assim que você deve lê-lo. Ele também, portanto, é uma sequência de 32 bits, né? Se você tem 32 bits para gerar um número de sequência, você tem 32 bits para poder gerar um ACK, para poder declarar, né? Você que recebeu a mensagem, declarar que o número de sequência que você recebeu foi ok e que ele continue a partir do próximo, tá? E aí, para você calcular esse ACK, o destinatário ele precisa verificar o número de sequência, o tamanho do payload do segmento. Porque basicamente ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar aquele número de sequência, vai somar ao tamanho de bytes da carga que ele está carregando e vai gerar o próximo número de sequência. Isso significa que, por exemplo, se eu gerei uma mensagem 123, não necessariamente a minha próxima mensagem vai ser 124. Por quê? Porque eu posso somar os 123 com, por exemplo, 10 bytes que eu estou levando, e em vez de ser o 123 para 124, vai ser 123 para 133, tá? Mas isso é só um detalhe técnico. O que eu preciso que você entenda agora é que esses números vão acontecer em sequência, e esse campo ACK ele vai servir para a gente receber do outro lado confirmações de sequências que já foram recebidas, para que ele saiba, para que a gente saiba qual é a próxima sequência que a gente deve enviar, tá? Você tem aqui agora esse campo Data Offset, tá? Que é um dos últimos campos aqui que eu preciso conversar com vocês sobre. Ele é um campo de 4 bits e assim como a gente tem um campo similar lá no header IP, ele vai informar para a gente o tamanho de linhas que compõem o cabeçalho TCP. Por que eu estou dizendo isso? Como o cabeçalho TCP ele tem 5 linhas obrigatórias, né? 1, 2, 3, 4, 5. E o restante opcionais, esse campo Data Offset ele precisa dizer quantas linhas compõem o cabeçalho. Porque se ele tem um número mínimo de linhas, só vão ser 5 linhas. Ou seja, o header só vai ter 20 bytes. Se ele tem um número máximo de linhas, que são 15... Porque se são 4 bits, né, você tem 2 elevado a 4, 16. Você pode escrever de 0 até 15. Então, se ele tem 15 linhas, ou seja, ele tem as 5 linhas obrigatórias e mais 10 linhas opcionais, então o header TCP ele vai atingir o máximo de 60 bytes, tá? Então, esse campo Data Offset, ele informa o comprimento do header do TCP. Só que ao invés de ele informar esse comprimento por bytes, ele informa por quantidade de linhas. E aí é só você pegar aquela quantidade de linhas, multiplicar por 4 bytes por cada linha. Então, por exemplo, se você tem 5 linhas, 5 vezes 4, 20 bytes. Se você tem 15 linhas, 15 vezes 4, 60 bytes, tá? E assim você consegue ter uma dimensão do tamanho do header TCP, tá bom? Esses são os principais campos que eu preciso que vocês saibam. Existe um campo checksum no TCP, que ele também vai fazer uma conferência, né? Deixa eu voltar aqui atrás só para mostrar ele. Ó. Tem um campo checksum,
tem esses campos aqui reservados e de flags. Eu vou falar mais sobre isso quando eu for mostrar a aula seguinte, que é a do aperto de mão em 3 vias. E tem o campo de janelamento, que eu também vou dar uma aula específica sobre isso, tá? Mas fora esses campos, tem esse campo do checksum, que é uma conferência geral da integridade do header TCP, tá? E mais algumas outras coisas. Mas o principal que vocês precisam saber são esses campos que eu falei para vocês agora. E vocês precisam saber essas características que o TCP tem. Característica de multiplexing, usando portas, ou seja, ele permite que os hosts consigam receber dados e encaminhar esses dados para os aplicativos certos, né, para os processos certos, baseado no número de porta a qual eles se destinam. Então você pode ter vários processos, você recebe o dado de um determinado host, você vai encaminhar ele para um determinado processo dependendo do número de porta a qual ele está se dirigindo, a qual ele está se destinando, né? A gente chama isso de multiplexação de portas. Você tem serviço de recuperação de erros, porque como você tem um número de sequência que está sendo gerado e você tem um ACK envolvido para informar para outra ponta qual foi o número de sequência que você recebeu, e na verdade ele informa qual é o número de sequência que você espera a seguir, então ele implicitamente está dizendo para você qual foi o número de sequência que você já recebeu. Então ele faz essa recuperação de erros para nenhuma sequência se perder. Você tem controle de fluxo e uso do janelamento. Eu vou ter uma aula específica sobre isso com vocês daqui a pouco, tá? Para explicar como esse janelamento ocorre. Você tem um estabelecimento e término de conexão. É a aula seguinte que eu explico isso, que é o protocolo TCP. Ele tem um cerimonial para começar a transferir dados. Ele simplesmente não começa a transferir. Ele precisa antes conferir se o cara que está do outro lado está escutando ele, se está tudo certo, e só depois desse protocolo inicial é que ele começa a transferir dados. A gente chama esse cerimonial inicial de aperto de mão em 3 vias, ou three-way handshake. A gente vai falar disso na aula seguinte. E a gente tem essa transferência ordenada dos dados de segmentação, porque a gente tem os números de sequência envolvidos, né? Para que a outra ponta saiba colocar os segmentos na ordem correta, né? Independente da ordem que eles foram transmitidos ou da qual eles chegaram. Às vezes não necessariamente as mensagens vão chegar, as sequências vão chegar na ordem certa, então você precisa, o cara que está lá na outra ponta precisa colocar eles na ordem certa para poder processar. E são coisas que o protocolo, características que o protocolo UDP não vai ter. Essa característica de recuperação de erros, de controle de fluxo, de janelamento, esse aperto de mão em 3 vias, são muitas características que o protocolo UDP não vai ter e que o protocolo tem, que são características muito distintas desse protocolo. Tá certo? Eu espero que tudo tenha ficado claro até aqui e a gente se vê na próxima aula.